Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós. Nós aqui reunidos neste dia 28 de outubro de 2023, nesse sábado, dia de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos de Jesus. Aqui nos diz na biografia: Simão é cognominado por Lucas de Zelote, talvez por haver militado no grupo antirromano dos Zelotas. É geralmente retratado segurando uma serra, pois, segundo a tradição, teria sido este o instrumento de seu martírio. Judas é denominado Tadeu, ou Judas de Tiago, e o Novo Testamento conserva sua carta atribuída a ele. É retratado segurando um machado, pois teria sido com este a arma que teria sofrido o martírio, juntamente com Simão, provavelmente na Pérsia. E abertos ao Evangelho do dia de hoje, de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19, rezemos e ouvimos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aproveitando o comentário aqui da CNBB, que nos diz o seguinte: no evangelho que ouvimos na festa de hoje, Jesus escolheu e nomeou entre seus discípulos 12 apóstolos que serão o fundamento da igreja. Entre os escolhidos e nomeados são citados São Simão e São Judas, filho de Tiago. Os apóstolos, depois de Pentecostes, Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 13, serão os continuadores da obra de Cristo e testemunhas pelo mundo. Jesus escolheu seus apóstolos no alto da montanha em oração e pela manhã, na montanha onde na Bíblia acontece frequentemente a revelação divina. Em oração, na intimidade com Deus, Jesus elege seus apóstolos, as colunas de sua igreja. Em qual momento? No amanhecer, que segundo os comentadores significa no tempo ou no momento do início. Como no princípio Deus criou o céu, Deus criou a terra. Em Gênesis 1:1. No início da pregação da renovação do céu e da terra, Isaías 65:17 e Apocalipse 21, de 1 a 5. Jesus lança os fundamentos do mundo novo, nascido de sua palavra, alimentado pela pregação missionária e apostólica sob a luz do Espírito Santo. Então celebramos a memória desses dois discípulos, São Simão e São Judas Tadeu, no dia de hoje e olhando para esse evangelho. Talvez uma coisa interessante para a gente sempre lembrar: Jesus tinha momentos longos de oração e geralmente sempre à noite solitário. Jesus geralmente ou ia para o deserto ou ia para a montanha e ali sozinho ele passava horas e às vezes até a noite rezando. Entendeu? Prática que eu acho que eu fiz 1 ou 2 vezes na minha vida, que eu passei uma noite inteira rezando, depois nunca mais. Mas o importante é que a gente tenha essa noção. Jesus é um homem de oração e depois desses longos momentos de oração dele, diante desses momentos de solidão, de profunda reflexão,
Os evangelhos só falam que ele reza, mas não diz como rezava ou o que falava. Na verdade, Jesus somente 2 momentos que mostra ele rezando, um na Horta dos Oliveiras, em que ele pede a Deus: Pai, afasta de mim esse cálice, viu? E a outro na cruz, que é o grito que está entalado: meu Deus, por que me abandonastes? São os 2 momentos que o Evangelho mostra Jesus rezando, as 2 preces. Fora disso, Jesus sempre rezava sozinho em algum lugar, e depois desses longos momentos de oração, depois desses longos momentos de conversa e diálogo com Deus, eu lembrando que a palavra oração é a junção talvez de 2 palavras, ora e ação. Então, oração, orar, e oração significa descobrir a hora de fazer algo. E é isso que Jesus faz depois desses longos períodos de oração. Uma noite inteira rezando para que pela manhã, ao nascer do dia, ao começo do dia, ou renascer ao início de um dia, ele escolhe 12. A lista dos 12 sempre tem a mesma formação, viu? Começa com Simão Pedro e termina com Judas. O primeiro é sempre Simão Pedro em todas as listas apresentadas na Sagrada Escritura. O último é sempre Judas, e aqui diz aquele que se tornou o traidor. Não que era o traidor, mas Judas é uma história difícil porque Judas se perdeu no meio do caminho. Judas é o homem que não compreendeu Jesus e quando compreendeu era tarde. Pedro é aquele que não compreendeu Jesus, mas quando compreendeu não era tarde, era o começo de uma igreja, era o começo de um povo, era o começo de uma missão. Judas se desespera ao compreender quem é Jesus, ao reconhecer que traiu sangue inocente, se mata. É um dos poucos suicídios da Bíblia. Mas a Bíblia tem alguns suicídios, né? Saul é um suicídio, Sansão é outro suicídio e tem outros aí, viu? A Bíblia também nos mostra gente que se matou. Então nós temos essas listas desses aí, cada um com uma posição diferente. Um era pescadores, outro cobrador de impostos, Mateus, e possivelmente os pescadores não gostavam de cobradores de impostos porque cobravam impostos abusivos para servir a Roma. Outros eram ligados ao grupo dos Zelotas. O grupo dos Zelotas, não sabemos se existia ainda na época de Jesus, mas era um grupo armado que se opunha a Roma. Era um grupo que propunha a revolução armada contra o Império Romano. Então eram guerreiros, eram soldados, era gente de revolução armada. Mas tinha também no meio deles. O que a gente vai percebendo é que Jesus pega homens totalmente diferentes, mas a maioria tem um serviço braçal. Não tem nenhum que é intelectual, não tem nenhum que é professor, mestre. Todos eles são trabalhadores, têm alguma função, têm alguma atividade. E esses 12 é o fundamento da igreja que nasce com a experiência do ressuscitado. Esses 12 que vai substituir as 12 tribos de Israel. O Antigo Testamento ele é fundamentado com as 12 tribos de Israel e agora Jesus escolhe 12 para fundamentar o novo povo de Deus que nasce com a igreja. A igreja agora é o novo povo de Deus que acolhe a todos aqueles que resolvem seguir Jesus Cristo através do batismo. A gente, quando celebra o batizado, a gente vai fazendo memória dos simbolismos do passado, né? A gente faz memória da água, a gente faz memória da cruz, do óleo, a gente faz memória da luz, a gente faz lembrança e memória da palavra de Deus. Tudo isso para nos orientar e nos ajudar a que, trazendo para nós todo esse simbolismo importante da fé do Antigo Testamento, a gente tenha dentro de nós essa força para ir continuar tocando a vida. Depois que desce da montanha, ali é o lugar da missão. A planície é o lugar da missão. E a missão é curar gente, salvar pessoas, cuidar de pessoas, perdoar pessoas, ajudar as pessoas. E as pessoas queriam colocar a mão em Jesus porque de Jesus saía uma força que dava força para nós. É igual a nossa devoção mariana, né? De Nossa Senhora nasce uma força que sustenta o povo, que ajuda o povo a seguir o caminho. Então que a gente possa tocar em Jesus em cada Eucaristia que a gente celebra e dali sai uma força para nos dar força e consciência e lucidez para tocar a nossa vida como cristãos. Um abraço e até mais.